Pastora Josi. Pastor Bruno, tá me ouvindo bem? Nó, muito bem. Hoje você tá de terno, hein? Já me riram de mim quando esse terno, você acredita? Eu tô numa fase que tudo que eu faço conspira contra mim mesmo. Eu não sei o que eu vou fazer Oh, dessa vida mais, não. rapaz. Eu tô crendo que essa live vai mudar minha história, viu? Em nome de Jesus, né? Minha Tá tudo imagem tá bem boa aí? aí pra você? Tá bem definida? Tá ótimo, ótimo. A senhora tá até muito bonita. Parabéns, viu? Obrigada. O pastor Zé Ricardo tá bem? Tá bem, todo mundo bem por aqui. O negão tá bem? Tá bem. O negão, gente, é o Maravilha. Ricardo Lucas, meu É o filho, viu? Ricardo Lucas, é isso mesmo. Maravilha. Isso, a Igreja Batista Nacional aqui de Contagem acabou de entrar, pastores amigos meus, pastora Luciana, pastor Judson, é um prazer em recebê-los aqui, viu? Sejam bem-vindos. A primeira dama tá na área também, pastora Josi. Primeira dama acabou de entrar, Nani. É, Beijo, minha amiga. tem uma turma. E o Ricardo Pastor Comunidade já tá Ricardo, monitorando o negócio aí. meu bem, beijo. Maravilha. Pastora Josi, a gente espera alguns minutinhos ou a gente começa? Eu acho que a gente pode começar, né? Podemos começar, não é? O irmão Flávio já entrou? Não, a gente tem a pergunta dele que ficou pendente da semana É passada. verdade, é verdade. Ontem ele estava Alguém até sinaliza aí? Ele estava com uma questão pessoal ontem, a gente teve reunião da liderança, ele até não conseguiu participar, Sim. mas é possível que hoje ele esteja com a gente sim, tá? Ô, amado, tomara. Irmão Flávio, Deus abençoe. O senhor mora no coração da gente há muitos anos, viu? É verdade. Pastora Jos, Sim. a gente vai começar, só que antes eu queria louvar a Deus pela vida da Camila. A Camila é membro da nossa igreja, ela tem cooperado demais com a gente nesse tempo que a tecnologia chegou de sola, né? E ela está Sim. aniversariando hoje. Então eu quero registrar aqui, Ah, não é, a nossa grande satisfação em Deus por poder contar com os préstimos dela na nossa igreja e tem sido assim de uma amém. relevância tamanha. Então, Camila, sinta-se abraçada por nós e nós desejamos que essa data se repita inúmeras vezes na sua vida, tá Amém. bom? Em nome de Pastora, Jesus. vamos orar para a gente começar? Sim, vamos orar. Eu oro ou a senhora ora? Você que decide, você que comanda. Ah, então vamos pelo protocolo, as damas têm sempre prioridade, não é? Ok, então vamos Então orar. faça a bondade. Pai poderoso, te bendizemos por essa noite, Exaltamos, te Pai. agradecemos por mais esta oportunidade, que o Sim. Senhor possa nos conduzir nesse bate-papo, ó Deus, que vai falar mais uma vez sério aos nossos corações e aos corações de várias pessoas que nos acompanham nessa transmissão. Aqueles que vão nos acompanhar agora ao vivo, os que vão assistir depois a gravação, que o Senhor possa cooperar com eles, traduzindo o Evangelho de forma simples nessa conversa, para que haja luz, para que haja direção, para que haja cura para os corações. Nós submetemos as nossas mentes, as nossas bocas ao Espírito de Deus, que o Senhor flua dos nossos corações nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, galera, hoje, 11 de junho de 2020, feriado de Corpus Christi, nós Isso. estamos então na nossa parte 2 do assunto poderosíssimo, que é temperamento. Então, Isso. hoje a gente vai falar sério sobre temperamento, que Deus possa abençoar a nossa vida e que esse tempo seja precioso para todos que estão nos acompanhando. Amém. É o que nós desejamos em nome de Jesus. Pastora Jos, eu quero Sim, dizer, eu quero dizer para a senhora, e quando eu digo senhora, irmãos, ela é mais nova do que eu. É, é mas é verdade. porque, É mas é verdade. porque ela exerce uma autoridade sobre a minha vida, então é pelo respeito, não é? Na semana passada, nós tivemos assim um feedback de inúmeras pessoas falando o quanto o assunto foi relevante
E assim, Sim. eu começo essa nossa conversa dizendo para a senhora que foi uma ferramenta poderosa o tempo que nós desfrutamos Amém. juntos dividindo a live. Então eu acredito que hoje Amém. não vai ser diferente. Então já vamos Amém. começar logo falando desse negócio aí que é muito importante. Sim. Então, olha, o temperamento pode influenciar no meu caráter? Não. Não. Na verdade, temperamento é uma coisa e caráter é outra. O temperamento, ele é inato. O temperamento é a parte biológica, a parte estrutural do ser humano. E o caráter é a parte comportamental. Então, na verdade, os dois são expressões da personalidade, né, de um indivíduo, mas o caráter tem a ver com valores. O caráter tem a ver com a filosofia de vida. Então, o mesmo temperamento vai aparecer em várias circunstâncias, em várias pessoas distintas, que vão ter os mesmos traços, né, de temperamento, de personalidade, por assim dizer, mas o caráter fala da parte que é adquirida através do contato social, do convívio religioso, através da formação social mesmo. Então, a influência, por assim dizer, ela não acontece nesses termos, não. Maravilha, maravilha. Então essa conversa de escorar as nossas escolhas, não, porque o meu temperamento é assim, então isso é lero-lero, né? É lero, lero e outra. As más escolhas, os comportamentos ruins, eles não têm fundamento no temperamento, eles têm fundamento no caráter. E caráter tem a ver com valores e com aprendizado. Então, eu posso ter sido criado de um jeito, ter aprendido a reagir a situações diversas de uma determinada forma e aprender a reagir de outra forma. Então, isso é adquirido mesmo ao longo dos anos, ao longo da vida, com aprendizado, convivência e com libertação, né? A pessoa tem que querer melhorar, a pessoa tem que querer mudar, ok? É o seguinte, eu conversava com um rapaz anteontem, Uhum. e eu tratava um assunto com ele, e eu disse para ele, e aí, você acha que você está tratado nessa área? E no decorrer da conversa ele disse assim, olha, eu nunca quero dizer que eu resolvi esse problema. Eu quero viver dia a dia pensando assim, só mais hoje, só mais Ah, hoje. sim. E é por aí essa questão das escolhas. Ou a gente pode dizer assim, não, eu estou resolvido acerca dessa minha fraqueza e isso é ponto final, ou é isso mesmo, ou a gente tem que pensar que cada dia é um dia diferente e vencer dia após dia é o grande segredo. Sim. Como cristãos, Pastor Bruno, a gente precisa pensar lá naquele estudo teológico da natureza caída, não é? Está escrito Uhum. em Gênesis 3 que a raça humana sofreu uma queda, e essa queda é moral. Então, isso significa que os comportamentos, os valores, aquilo que é interno, em termos de filosofia de vida, foram afetados pelo pecado. Aí, a primeira fala, a primazia disso é que nós travamos uma luta diária contra nós mesmos. Nós temos uma tendência a coisas da natureza caída. Agora, falando em termos de psique, em termos da avaliação do comportamento, do temperamento humano, a gente acaba esbarrando primeiro nas questões sociais, não é? Aquilo que é errado numa sociedade, que não é aceito num determinado grupo, pode não ser errado em outra sociedade e ser aceito em outro grupo. Então, o erro passa por esse critério, né? A outra coisa que é relevante, ó, o presidente na área. Então, eu vou ficar bem sério de agora em diante. Por favor. Seja bem-vindo, pastor Eduardo. Meu amigo, seja bem-vindo. Bom, a outra coisa que é relevante em termos de tentações, né, falhas, por assim dizer,
é que a gente esbarra na humanidade. Então, o fato de ser humano significa que nós somos falíveis. E sendo falíveis, a gente tem traços no nosso temperamento que são chamados de pontos fracos, não de erros ou de defeitos propriamente ditos, mas de pontos fracos desse temperamento. E esses pontos fracos, eles, vamos dizer assim, atrelados a essa natureza caída, eles se tornam áreas de fraqueza nas nossas vidas. Então, esse monitorar, ele é constante. Primeiro porque a nossa natureza humana, apesar de nós nos convertermos, nós continuamos sendo humanos, não é? Então, as limitações da humanidade, elas permanecem em nós. O problema, pastor Bruno, de muitos crentes, e aí falando de pastora para pastor, né? O problema de muitos crentes, da decepção das pessoas com o evangelho, Mônica, beijo querida, é que as pessoas acham que vão se converter e que vão se tornar perfeitas, que não vão ter mais falhas no seu jeito, né, dentro do coração, da mente, na forma de avaliar a vida. Só que isso implica em deixar de ser humano. E Deus, eu citei Ezequiel na semana passada, torno a citar. Deus não nos chamou para sermos super-humanos. Ele quer tornar o coração de pedra, endurecido pelo pecado, num coração de carne, um coração humano que seja tratável. E aí é que o Espírito Santo pode agir. Então, quando acontece alguma coisa que o Espírito Santo sinaliza, muitas vezes ele está sinalizando o nosso temperamento. Ah, você não devia ter falado assim. Você não precisava ter se irritado tanto. Você não precisa ser tão exigente. Esses apontamentos do Espírito Santo são pontos fracos do nosso temperamento, que normalmente ele sinaliza antes disso se tornar pecado de fato. Não sei se eu me fiz entender. Sim, perfeito, perfeito. É porque é até muito usual as pessoas falarem assim, ah não, mas você é crente, você não pode fazer isso. Poxa, realmente, influenciado pelo Espírito Santo, alguns erros, os erros têm que ser evitados, mas eu não deixei de ser humano, apesar de ser um cristão, não é? É claro que com isso a gente não está também dizendo, né, vamos viver de qualquer jeito, não é nada disso. Não. Mas é o oposto disso. É o oposto disso, verdade. Aqui, a pastora Fátima fez uma pergunta e eu seria, assim, doido de não pontuar essa pergunta dela, né? E ela até usa um termo aqui, que eu penso que ninguém melhor do que a senhora para nos ajudar. Ela pergunta se um indivíduo mau caráter pode ter um bom temperamento. Eu não sei nem se a gente pode dizer que o temperamento é ruim, né? Mas Então, o que a senhora diria para ela e para os demais colegas que nos acompanham? Gente, é só a gente pensa num mau caráter que você conheceu na vida. Uma pessoa que você não pode confiar, uma pessoa que você não deixa seus filhos sob o cuidado dele, uma pessoa que você não empresta dinheiro porque ele não vai te pagar, ele é mau caráter, mas é gente boa. Então, a fulana é tão gente boa, menino, mas não vale nada. É o cidadão mau caráter com bom temperamento. Entendeu? O jeito que desperdício, hein? Hã? Que desperdício, hein? O jeito dele é agradável, mas ele não foi treinado a maneira de viver em termos de moralidade, em termos de cumplicidade com o outro, em termos de respeito com o ser humano e em termos cristãos, né, de evitar o pecado, não promover a natureza carnal. Existe sim o mau caráter que tem bom temperamento. Maravilha. Aqui, o que a senhora diria acerca do gatilho? É o seguinte, hoje nós estamos em duas comunidades aqui em Lagoa Santa, no Aeronautas e no Santos Dumont, onde a gente lida muito com a questão do dependente de álcool e outras drogas, e a gente acaba tendo que viver esses enfrentamentos com essas pessoas. E numa conversa com um deles, ele falava da questão do gatilho. E na verdade eu pontuei para ele, falei, rapaz, qual que é o gatilho? O que te
te impulsiona a ter atitudes que te levam ao uso da droga. E aí ele pontuou qual que era a dificuldade dele. E o que a senhora diria acerca disso? O gatilho, ele é algo que está dentro de nós e desperta em nós essa inclinação, essa tendência, ou é algo elaborado no inferno que nos perturba em momentos pontuais da vida? Não, o gatilho, ele é humano. Ele não é do inferno, não. Pelo O amor de Deus. gatilho, o gatilho, gente, ele é parte da estrutura psicomental. Ele é uma ferramenta da mente humana e tem a ver com a... Como é que eu vou explicar de forma simples? Tem a ver com a resposta neurológica, a resposta da memória. Essa resposta, ela é biológica, ela é bioquímica, fisiológica, mas ela também é emocional. Então, o que acontece? A nossa mente, ela registra um caminho na nossa memória, nos nossos neurônios, registra um caminho das situações, vamos colocar assim. Então, as situações de prazer, as situações de alegria, as situações de estresse, as situações de ansiedade, todas elas têm um caminho, um percurso na nossa mente, que são conectados no nosso cérebro aqui atrás, no cerebelo, que a gente chama de bulbo, que é a parte da memória, da estrutura, né, fundamental, por assim dizer. Então, quando uma pessoa ela entra em contato com uma emoção, vamos dizer assim, né, uma situação promove uma reação muito forte, uma emoção qualquer que seja, o cérebro humano registra essa emoção e registra uma resposta emocional. Como foi que essa pessoa foi criada? Como foi que essa pessoa aprendeu a reagir ou aprendeu a responder até uma determinada situação, um determinado ponto? Isso fica gravado na nossa mente, isso fica gravado no nosso cérebro. Então, aí tem a parte que a gente não consegue explicar aqui, né? Que é a parte química, a parte física e a parte emocional, que é subjetiva. Tudo isso junto provoca uma resposta. Então, todas as vezes que aquela pessoa entrar em contato com aquela emoção, o cérebro dela ativa aquela resposta de forma automática. Então, por exemplo, uma criança que quando ele era bem pequenininho e todas as vezes que ele ficava ansioso, ficava nervoso, a mãe punha um doce na boca dele. Ele vai crescer, vai se tornar adolescente e ele muito provavelmente vai ser viciado em alguma coisa. Porque ele não aprendeu a compensar a ansiedade de dentro para fora. Ele faz isso de fora para dentro. Então ele busca um prazer. O doce inicialmente é esse prazer, não é? Depois esse prazer passa a ser bebida alcoólica, passa a ser cocaína, passa a ser qualquer outra coisa que vai acalmar aquela resposta de ansiedade no cérebro e, consequentemente, na alma. Então, as respostas, o jeito como a gente foi treinado para responder é o que a gente chama de gatilhos. Esses gatilhos, pastor, eles são, na verdade, uma ferramenta de Deus para a gente aprender a responder de forma adequada. Só que com a ação do pecado na vida humana, essas respostas tenderam para o pecado. Entende? Entendi. E aí a gente acaba respondendo. Por isso que quando a gente aceita Jesus, a gente nasceu de novo, não é? Aí a conta tem que ser zerada e reprogramada pela palavra. Como é que um crente reage a isso? Não pode ser mais desse jeito que eu aprendi, tem que ser de outro jeito. E aí por isso que é bom a gente procurar autoconhecimento, saber quais são os nossos gatilhos e quais são as nossas respostas, as nossas tendências, para a gente aprender a alinhar isso com a palavra de Deus e mudar essa resposta. É possível reprogramar o cérebro, reprogramar os neurônios, mas não é fácil. É treinamento. É o seguinte, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu não sei até se é uma pergunta um tanto infantil. Mas o gatilho, geralmente, quando a gente ouve falar de gatilho, a gente não.
Às vezes que eu tive a oportunidade de ouvir acerca do gatilho, é sempre algo que desperta para uma tendência que causa dano. Ruim. Aham. Ruim. É possível, existe o gatilho que vai nos remeter a algo bom? Sim. O gatilho, ele é uma ferramenta do cérebro, da alma, desse conjunto, né? Físico e subjetivo, que é o cérebro, que é a alma também. O gatilho, ele é uma resposta para toda e qualquer emoção e para toda e qualquer reação. Então, todas as reações que a gente tem, boas ou ruins, elas aparecem, na maioria das vezes, falando de adultos, quase todas, a partir de um gatilho. Maravilha. Tem uma pergunta aqui de uma colega, olha, vamos aqui observar. Isso. A Rafa, ainda mais a Rafa. A Rafa, quando ela fala, a gente obedece. É a enfermeira? É a Não. enfermeira. Ela é preciosíssima, uma ovelha Enfermeira. maravilhosa que tem. Beijo, meu amor. Ela pergunta aqui, ela diz o seguinte, não sei se estou correta e se já foi dito na última live, pois não pude ver. O caráter da pessoa é formado até os 6 anos, certo? E se sim, o tipo de criação dos pais até essa idade pode influenciar? Não, Rafa, você tem diante de você a pessoa ideal para te responder isso. Por incrível que pareça, hoje eu estava conversando com um líder numa determinada igreja e estava falando com ele sobre isso. É difícil dar essa resposta sem parecer cruel, mas os pais criam os filhos que eles têm na fase adulta. Somos nós que criamos filhos alcoólatras, somos nós que criamos filhos homossexuais, somos nós que criamos filhos pervertidos, somos nós que criamos filhos mal educados. Mas também somos nós que criamos filhos bem educados, são os pais que criam filhos amorosos, são os pais que criam filhos empáticos com o humano, são os pais que criam filhos cristãos. Então, a Rafaela está certa quando ela fala que o caráter de uma pessoa é formado até os 6 anos, a média, né, entre 6 e 8 anos de idade, depende muito da maturidade dessa criança também. E os pais, a criação não só influencia, mas a criação, tipo de criação, o modo como os pais se comportam, forma esse ser humano. Então, todas as respostas emocionais, o que os pais toleram, o modo como os pais respondem às emoções deles e o modo como eles tratam seus filhos, vai interferir, não é só influenciar, vai formar esse novo ser humano. E uma coisa importante, pastor Bruno, os pais, eles têm o poder de gerar os filhos. E esse gerar não é só no ventre da mãe. São os pais que geram o caráter dos seus filhos. Quando eu estava usando o meu exemplo, conversando hoje com esse líder, né, como eu estava dizendo, quando a conversa começou, ele estava citando o fato de eu não ter tolerado, meu filho fez 3 anos agora, em maio, e ele estava dizendo do fato de eu não ter tolerado meu filho ignorar uma diaconisa da igreja que o cumprimentou, e ele brincando saiu andando e largou ela falando sozinha. E eu fiz ele parar, voltar e cumprimentar aquela irmã, ouvir o que ela tinha para dizer para depois continuar brincando. E ele estava falando que no primeiro momento ele achou que eu fui muito dura, e depois o próprio Deus ministrou o coração dele que não. Por quê? Porque se eu não paro o meu filho com 2, 3 anos de idade para ouvir alguém que o cumprimentou, o que ele vai aprender de forma subjetiva? Que ele pode ignorar qualquer pessoa. Que ele não precisa ouvir alguém. E eu quero ensinar para ele que ele precisa ouvir. Que ele precisa parar para atender as pessoas, que ele precisa cumprimentar, que ele precisa sorrir, apertar a mão, ele precisa ser gentil. Isso não é só influenciar, isso é treinar. Então os pais precisam entender que criar filhos é treinar os filhos. Quando você, pai, você, mãe, tolera a malcriação do seu filho com o seu cônjuge, o pai que permite que o filho fique debochando da mãe
e não faz o filho parar, a mãe que permite que o filho fique debochando do pai ou ignorando os pedidos do pai e não faz o filho parar, está ensinando para esse filho que ele não precisa respeitar a autoridade, que ele não precisa respeitar os pais na velhice, entende? Sem dizer isso de forma subjetiva. Isso é mais do que influenciar, pastor. Isso é guiar o destino. Agora, tudo o que a gente aprende em termos de formação no caráter, como eu falei, o caráter ele é a parte comportamental, ele é aprendido. Até os 11 anos de idade, mais ou menos, né, em torno dos 12 anos de idade de uma criança, a gente pode reverter só revertendo o nosso comportamento. Então, os pais que criaram seus filhos e perceberam qualquer dificuldade, ele entrou na pré-adolescência, até a pré-adolescência, só com o comportamento você consegue mudar o comportamento do seu filho. A partir da adolescência, é uma questão de libertação. Ok? E quando a senhora fala de pré-adolescência, a gente não poderia nem usar a idade como uma baliza, né? Porque vai depender do desenvolvimento e maturidade de cada um, é isso? Vai depender da maturidade. Assim como a idade dos 6 anos é uma idade média, a idade da pré-adolescência, 11 anos, é uma idade média. Ok. Pastora, é o seguinte, eu penso até que a gente está conseguindo ser bênção de forma múltipla. E a senhora citou agora há pouco que os pais eles são responsáveis por criar filhos homossexuais. Eu ouvi uma palestra de um pregador, e muito boa, por sinal, e ele disse que quando ele era criança, os pais dele o pai evitava demonstrar carinho, aquela pegada mais afetiva com a mãe, para não expor isso para ele e para os irmãos. Então ele disse que ele nunca viu o pai beijar a mãe, ele nunca viu essas manifestações de carinho do pai para com a mãe, mas ele também não presenciou o pai maltratar a mãe em tempo algum. E que aí ele, nos nossos dias, ele mudou a forma. Ele diz que para tentar reverter essa avalanche de informações acerca dessa, vamos dizer assim, dessa possibilidade de relacionamento, ele tem a postura de abraçar a esposa dele na frente dos filhos e de demonstrar essa questão de marido e mulher na presença dos filhos. Ele diz que essa postura contrária à do pai é para tentar ajudar o filho e a filha dele a não ter essa tendência homossexual. O que a senhora nos diria acerca disso? Isso não é muito nosso assunto, né? Não é, verdade. Sim, mas na verdade ele está sendo correto no comportamento e no pensamento dele. Primeiro, eu tenho uma palestra até a respeito disso. Eu falo sobre masculino, feminino e o casamento. O papel do pai na vida do ser humano, o papel do macho na vida do humano, é formar as balizas da lei. Então, o pai representa os limites, o pai representa a lei dentro do coração humano. A figura paterna é a figura que castra, é o termo que a gente usa na psicanálise, a figura que modela o caráter, limita essa vazão do eu quero fazer, eu gosto de fazer, eu posso fazer, para qualquer que seja a área. A figura do materno, a figura do feminino na vida humana, representa a figura da afetividade e dos relacionamentos. Então, o papel feminino é ensinar a comunicar sentimentos e emoções. Eu atendo muitas pessoas na igreja, né, filhos de pastores e líderes, diáconos, presbíteros e tal, e uma coisa que a gente percebe muito é que
é mais comum do que a gente imagine um homem destacado no ministério e uma mulher apagada no ministério, são também assim dentro de casa. Então, o homem se torna uma figura muito poderosa e essa esposa se torna uma figura muito discreta. E aí, a gente tem filhos que não sabem dizer o que eles estão sentindo. Eles não aprendem a dar nome às emoções e não aprendem a se relacionar bem com outras pessoas. Esse aprendizado da vida sentimental e emocional, ela vem por parte do feminino na vida humana. O casamento, pastor, ele tem o papel de ensinar a sexualidade correta. Então, o meu casamento, ele vai ensinar para o meu filho como é que homem e mulher vão se relacionar afetiva e sexualmente de forma saudável. Quando a gente falha nesse ensinamento, o que entra na nossa casa é o comportamento da imoralidade sexual. E não necessariamente porque os pais são imorais. É simplesmente porque os filhos não encontram nesse casamento um modelo de sexualidade. Entende? Então, a afetividade dos pais, ela não pode ser roubada dos filhos. Os filhos precisam aprender que os pais se amam e verem os pais tendo contato de carinho, de afetividade, dá para os filhos segurança emocional. A insegurança que muitos filhos têm, e aí eu usei especificamente a expressão da homossexualidade, mas a heterossexualidade pervertida, corrompida, também é ensinada pelos pais, não é? E a sexualidade comprometida, a insegurança na sexualidade, ela é aprendida quando o casamento dos pais não é um modelo afetivo. E aqui eu quero deixar bem claro, porque vai ficar gravado, tem gente que vai ver depois, quero deixar bem claro que eu não estou falando de carícias. Carícias são diferentes de carinho. Sim. Os pais se abraçarem, se cumprimentarem com um beijo, não significa ficarem trocando carícias na frente dos filhos. Os pais se amarem e os filhos verem o pai se declarando para a mãe se declarando para o pai, não significa um ficar sentando no colo do outro, se esfregando na frente dos filhos. Não é isso. Isso é imoralidade sexual. Agora, aprender a dar carinho e aprender qual é a esfera desse carinho. Falar, olha, o papai, eu falo isso para o meu filho já, o papai deu para a mamãe essa aliança aqui, ó. Por causa dessa aliança, o papai abraça a mamãe, beija a mamãe e eles têm um quarto que é deles. Para quê? Para lá na mente, no subconsciente do meu filho, fica uma mensagem. O casamento é que me dá esse direito. Ele entende que o casamento é esse anel aqui. Ele não sabe que o casamento é toda uma instituição ainda. Mas a mensagem lá na mente dele é: você não tem uma aliança como essa. Você dorme sozinho na sua cama, no seu quarto. A mamãe ganhou do papai uma aliança como essa. Então, eles têm um quarto que é deles. E é natural que a criança, quando ela vê os pais se abraçando, ela chora, ela quer tirar o pai da mãe, ou ela vai para junto deles e quer também o beijo, o abraço. O que os pais têm que fazer nessa hora? Acolher o filho. Abraçar o filho, beijar o filho, falar, não, papai beija a mamãe beija o papai, mas também beija você. Entende? Você é resultado desse amor, você é resultado do nosso casamento. Isso dá segurança emocional, pastor. Quando os filhos se sentem seguros emocionalmente, eles não vão ficar por aí tendo relação sexual fora do casamento. Eles vão atender o conselho dos pais a respeito da pessoa com quem eles vão se casar, com quem eles vão namorar. Eles vão se proteger emocionalmente das paixões levianas, de ficar aí abrindo o coração para qualquer moça, para qualquer rapaz. Eles vão fugir da imoralidade, porque eles têm estabilidade emocional e o padrão da sexualidade fica estável por causa da estabilidade do casamento dos pais. Ok? Falar disso não estava no script, mas e nem é fácil. Mas tem tópicos preciosos demais, né? Então, irmãos, fica a dica para você que é pai, mãe,
você pode ser determinante aí no futuro dos seus filhos. Sim. Pastora Josi. Sim. Quantos são e quais são os temperamentos? Eu quero até saber da hora. São 36 minutos. 36 minutos. Quantos minutos nós temos? 15, 20 né? minutos? 15 minutos. Então a gente consegue começar a falar disso, né? Vamos lá. Bom, os temperamentos, eles são quatro grupos, ou 4 tipos, né, que a gente chama, e eles são uma divisão feita por Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, né, lá por volta do ano 400 antes de Cristo, ele já começou a trabalhar sobre esse assunto. E a divisão, não vai dar para a gente entrar em detalhes aqui, mas uma pesquisa rápida aí que vocês fizerem na internet, vocês acham algumas coisas. Ele fez uma divisão com base, né, na antiguidade, nos estudos do próprio corpo, da fisiologia humana, e foram conciliando as características do temperamento, das reações, do modo de lidar com alguns fluidos corporais. Daí nasceram os nomes desses temperamentos. Então, a gente tem o colérico vem de cólera, né? Que é o iracundo, mas ao mesmo tempo ele é o dominante, ele é o ousado, ele é o líder por natureza. E essa nomenclatura veio do fel, da vesícula biliar. Então, a cólera que dispara, né, determinadas secreções do corpo que liberaram o colérico. O segundo tipo que a gente tem é o sanguíneo, que é o pastor Bruno. O colérico sou eu, viu, gente? O pastor Bruno é o sanguíneo. O sanguíneo vem de sangue. Cabra bruto! O sangue quente, né? E aí a gente está falando de coração. É aquela pessoa que ela é só coração. Ele não pensa muito friamente nas coisas. O sanguíneo é impulsivo, mas ele é um exímio comunicador, ele é fluente e ele é influente, ele é otimista, ele é aquele que dá vida, né, do sangue para as pessoas. O outro que a gente tem é o fleumático. Fleumático vem de fleuma, que é um termo antigo que a gente usa para secreções mucosas, como se fosse fluido cerebral, fluido da coriza, por exemplo, é o fluido frio, não é? O fleumático é exatamente esse, é o frio. Ele tem a ideia do ritmo, ele tem a ideia da constância, mas ele também tem a ideia da estabilidade, da sensatez. Ele é aquele em quem você pode confiar. E é o trabalhador. O colérico planeja, o sanguíneo vende a ideia e o fleumático é que rala com força. Tô entendendo. Em quarto lugar, a gente tem o melancólico. A palavra melancólico vem de melancolia, né? E o fluido corporal que está conectado aí é a linfa, que é uma das partes mais fundamentais da defesa do corpo humano. Eu estou tentando traduzir de forma bem simples, né? Para a gente entender. E o melancólico, ele tem a ver com a tristeza sistêmica. Aquela pessoa que não esboça muita reação, muita alegria diante das coisas, tem muita raiva, ele tem um rosto sempre muito constante, não é? E normalmente é uma pessoa muito cautelosa, muito analítica. É aquela pessoa muito dada à profundidade dos pensamentos, muito perfeccionista também, é o melancólico. E a palavra de Deus tem pra gente exemplos de todos esses tipos, né, de temperamento. A outra coisa importante para dizer é que ninguém tem um só dos temperamentos. Todo mundo é uma mistura dos 4. A gente vai ter um que é predominante, mas a gente tem características dos 4 formando o nosso temperamento. Por isso que a palavra é temperamento, vem de tempero, não é? Então imagine que cada um desses é um tipo de tempero. É o sal, é o açúcar, é a pimenta, é o azeite. E aí a gente vai colocar o tempero e cada indivíduo vai ter uma porção dos 4, às vezes bem menos de um e mais do outro, e um deles é o dominante.
Maravilha. E eu penso que vale a pena a gente pontuar. Na semana passada a senhora disse que o temperamento é algo divino. Foi Deus quem fez dessa forma, né? Para que ninguém comece a... Isso. Porque não é defeito, né, pastora Josi? Porque imagina se tivesse só sanguíneo, ou só fleumático, ou só colérico, ou só melancólico. Imagina que loucura que seria, não é? Então Não seria, né, pastor? Então eu penso que essa diversidade de temperamentos, ela é algo fundamental para estabelecer relacionamentos, não é verdade? Edileuza Sim. fez uma pergunta. Só um minutinho, que a Camila aqui está falando que a Edileuza fez uma pergunta, mas eu não consegui acompanhar. Quer que eu leia? Qual que é a pergunta dela? Ela perguntou assim: é possível ter características de cada um em um temperamento ou é definitivo por um só? A história já está A respondendo. senhora até já falou, mas vamos falar de novo? A senhora, é possível que a senhora tenha falado até já remetendo a pergunta dela, mas só para ela ter certeza de que a gente está valorizando a pergunta dela. Edileuza, Sim, Edileuza. escute aí a pastora Josilene com toda a sabedoria acerca do assunto. Fala de novo, pastora Jô. Sim, todos nós temos características dos 4 tipos de temperamento, mas a gente tem um que é dominante, que a gente vai ter mais características dele. E essas características, pastor, são divididas em pontos fortes e pontos fracos, não necessariamente defeitos e qualidades, como as pessoas dizem por aí, ok? Não, olha que maravilha. Débora, eu não tenho defeitos, eu tenho Só tem pontos fracos. Débora, entenda isso, minha filha, pelo amor de Jesus Cristo. Pastora Josi, a Cris dormiu e ela chegou agora para a live. Que temperamento que é esse? Lerdeza é temperamento? Esse é o temperamento cansado. Maravilha. Pastora, então, Sim. só para todo mundo entender, irmãos, é pontos fracos e pontos fortes. Pontos fortes. Porque quando a gente fala que é um defeito, a gente pode colocar as pessoas cada vez mais para baixo, mais desanimadas. Então eu penso que a Bíblia diz que a palavra colocada de forma adequada é como maçãs de ouro servida em bandejas de prata. Então, essa informação ela é valiosa, não é defeito, é ponto fraco. A pastora Fátima fez uma outra pergunta. Ela perguntou: isso é uma regra porque pais que recebem... Isso daqui foi de um assunto, né, mais tempo mais atrás. Porque pais que recebem a mesma educação e muitas vezes agem totalmente diferente uns dos outros. A senhora entendeu a pergunta da pastora Fátima? A mesma educação. Porque... E aí tem quem diz que o erro é educar de forma igual filhos diferentes, né? Como é que a senhora diria, trataria esse assunto? Na verdade, gente, a gente precisa atentar para isso. A gente precisa criar os filhos no mesmo padrão moral, mas eles têm necessidades emocionais diferentes. Eles são indivíduos e tem um filho que vai precisar de maior atenção numa área do que o outro que responde melhor naquela área. Então, o padrão moral, sabe, do certo e do errado em termo cristão, em termo comportamental, em termo moral, tem que ser o mesmo. A regra sobre os filhos, e quando eles são crianças, a regra é sobre os filhos. Quando eles são adolescentes e jovens e adultos, a regra é sobre a casa. Os pais falham nisso. Não se põe regra em filho adulto, em filho adolescente, em filho jovem. Por isso que eles brigam com os pais e quebram as regras. As regras sobre o indivíduo é sobre crianças. Depois a regra precisa ser ampliada. É o domínio da casa. Nesta casa ninguém fala nesse tom. Nesta casa ninguém chega nesse horário. Entende? Não é sobre o indivíduo. Porque eu sou sua mãe e eu quero que você faça assim, não funciona. E aí a gente tem que entender o seguinte, a gente tem a mesma regra moral, mas cada um dos filhos vai reagir emocionalmente de uma forma. E é aí que a gente não pode tratá-los todos iguais. Eles têm que ser tratados de acordo com a necessidade emocional de cada um. Só que aí a gente implica, pastor, numa outra questão, que é a questão social dos próprios pais. Às vezes esses pais estão envolvidos em trabalho que não dá a eles tempo de qualidade com os filhos. Às vezes os pais vêm de falhas lá na família de origem deles,
nas suas criações, eles têm deficiências emocionais, que eles não conseguem atender os filhos nessas deficiências. Às vezes tem a questão da estrutura familiar que é comprometida pelo divórcio, pelo adultério, pelo alcoolismo, pela falsidade, pela mentira. Tem uma série de outras coisas que vão tocar nesse ponto. Então, às vezes, nós tivemos um caso assim na nossa igreja, de pais que estavam criando as filhas num determinado padrão, mas a mãe resolveu sair para trabalhar num determinado momento e ficou uma cuidadora com as filhas. E a cuidadora tinha um outro padrão. Então, as filhas estavam absorvendo o comportamento da cuidadora, o que é muito natural. Aí, o que acontece na sociedade hoje em dia? As mulheres fizeram do direito no mercado de trabalho uma exigência. Deixam os filhos pequenos numa creche o dia todo e querem que os filhos tenham um determinado comportamento. Ou então, deixam os filhos serem criados pela avó, pela tia. Só que a avó, a tia idosa, já criaram os filhos delas. E aí agora a responsabilidade não é delas, entende? E aí as falhas no caráter vão acontecendo por quê? Fala, mamãe falou para eu fazer isso, mas eu vou deixar e você não conta para ela, entendeu? Então tem outros agravantes que não dá para a gente tratar tudo aqui, tá? Eu costumo dizer, pastor, que a educação formal, institucionalizada, à distância ela funciona, mas a educação informal, que é hora de inserir valores e princípios, à distância ela não vai funcionar. Terceirizar essa educação pode nos custar caro demais. Pastor, nós temos 7 minutos. Eu não sei nem se eu choro ou se eu começo a rir, mas geralmente o sanguíneo, quando ri, é porque ele está nervoso. Mas eu quero que a senhora me responda mais uma situação aqui, e depois fora do ar, nós vamos ter que combinar essa continuidade dessa conversa, porque nós temos tanta coisa para tratar e hoje não vai dar tempo. Ô, mas gente, me ajuda aqui. Se vocês querem que a gente continue, tá? Gente, me ajuda em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque eu tenho pouca condição de argumento para fazer com que a pastora Josi volte na semana que vem. Mas vocês podem ser valiosíssimos para convencê-la da necessidade de estar conosco novamente na próxima semana. Aleluia. Pastora, sim. Me responde mais uma. Hoje, né? Hoje. Existe algum temperamento que pode ser mais relevante para o exercício da obra de Deus? Essa pergunta é ótima. Não. A senhora achou ótima? Não existe. A gente tem Deus, na palavra dele, usando pessoas com todos os temperamentos que foram homens valiosíssimos. A gente tem o apóstolo Pedro, que era sanguíneo. Viu, Bruno? Para você tem jeito. Tem jeito. Eu não tenho defeito, eu tenho falha. Não, pontos fracos. Pontos fracos, é verdade. Pedro foi o líder da igreja apostólica, né? O grande sucessor de Cristo. E ele era sanguíneo. A gente tem Moisés, que é até hoje considerado o maior profeta de Israel, o maior legislador. Ele era melancólico. A gente tem Paulo, que é o apóstolo que institucionalizou a igreja, colocou os dogmas todos no papel. Ele era colérico, para mim tem jeito. A gente tem Abraão, que é o pai da fé. Abraão era fleumático. Então, o nosso temperamento tem a ver com o propósito que Deus tem para nós. E todos nós somos úteis na obra de Deus, com o temperamento que Ele nos deu e com o caráter modelado pela palavra de Deus. E eu queria dizer 2 coisas sobre isso para terminar. Primeiro, que o caráter modelado pela palavra de Deus é o fruto do Espírito Santo. Gálatas 5, 22 e 23 tem que modelar o nosso caráter. Todo e qualquer cristão tem que passar por isso. A segunda coisa, pais que estão me ouvindo, não fiquem culpados ou preocupados. Os filhos não são nossos, os filhos são de Deus. E Deus vai tratar com cada um deles, com a nossa oração, com o nosso tratamento na palavra de Deus. À medida que você se tornar modelo do caráter de Cristo, Deus vai alcançar a vida dos seus filhos. Amém? Meu Deus, isso é mais que uma profecia. Isso é uma palavra revelada.
Glória Pastora a Deus. Josi. Sim. É um absurdo, mas a gente está com o nosso tempo inspirando, acredita? Mas é o seguinte, a gente conversa fora do ar e a gente tenta criar uma condição aí para continuarmos a conversa, uma conversa maravilhosa. Sim. E a gente vai ter resposta disso ao longo da semana, com certeza. Mas eu quero, mais uma vez, né, te agradecer, de verdade. A gente sabe o quanto a senhora e o pastor Zé Ricardo são atuantes, né, como pastores, como conselheiros, e vocês estão conosco aí, nos abençoando. Deus possa recompensá-los de uma forma extraordinária e poderosa. Eu quero agradecer os colegas que estão nos acompanhando, que Deus possa revelar o favor dele a cada um de vocês e que a família de vocês possam viver uma rota diferente a partir de todas essas instruções que nos foram passadas, não é? Amém. Eu, como um dos líderes da Igreja do Aeronautas, eu quero lembrar os irmãos que são aqui de Lagoa Santa e que não congregam em igreja, que congregam no IDPB Aeronautas, ou que não congregam em nenhuma igreja, que nós temos as nossas celebrações no domingo pela manhã, às 9 horas, no Santos Dumont e no Aeronautas, e às 19 horas no Aeronautas. Então, você que quiser participar de um dos nossos cultos, nos sentiremos honrados em recebê-los e que Deus possa, acontecendo conforme nós desejamos, que Deus possa revelar o favor dele ao coração de cada um de vocês. A senhora quer falar dos seus cultos? Isso, a gente tem aqui DPB Sapucaias, no domingo, agora vai ser o próximo culto, né? Das 19 às 20 horas nesse período de pandemia. Todos os cultos, domingo, segunda e quarta, estão sendo transmitidos pelo Instagram, @IDPB_Sapucaias, você encontra todas as instruções lá. Deus abençoe. Maravilha, gente. Deus abençoe a vida de vocês. Eu quero orar para terminar e pedir que Deus toque no coração da pastora Josi, que ela volte semana que vem. Vamos orar? Eterno, obrigado por esse tempo precioso. Amém. Só o Senhor poderia fazer algo tão maravilhoso por nós. Amém. Meu Deus, eu quero te agradecer. Obrigado pela vida da pastora Josi, da família dela. Obrigado por cada família que está representada, meu Deus, através desse colega que nos acompanha nessa live. Que a boa mão do Senhor seja sobre eles e que essas instruções, meu Deus, vindas do teu altar, possa, meu Deus, fazer com que haja mudança dentro dos lares, dentro dos nossos lares. Que o Senhor possa nos abençoar com a bênção da tua presença e que possamos viver dia após dia para cumprir o propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Te agradecemos, Deus, no nome de Jesus. Amém, amém. E amém. Amém. Pastora, foi um prazer, para mim, um prazer enorme. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, tá? Amém. Salva a live pra gente. A Camila, tá mandando um beijo pra você, Camila. A Camila aqui, ó, ela aqui, ó. Obrigada! Salva a live, porque a gente quer multiplicar isso para inúmeras pessoas, amém? Pode deixar, vai estar lá no IGTV, @pastora Josi. Beijo para vocês. Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau.